Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse devocional, em mais esse momento em que nós dedicamos parte do nosso dia para a leitura da palavra de Deus, buscando pela verdade, nos regozijando na verdade. E no meio de tantos desertos e provações, a gente tem algumas perguntas. Quais são, no meio desse deserto que você está vivendo agora, nesse deserto atual que você está passando? Quais são a lista daquilo que você precisa? Você já fez uma lista de tudo aquilo que você necessita? Da provisão do nosso Salvador, do nosso Deus, do nosso provedor, do nosso Jeová Jiré? Como ele pode estar trabalhando nesse momento, nesse período de escassez que alguns de nós passamos? Você já fez uma lista de tudo aquilo que você necessita, de tudo aquilo que você precisa? Você já fez uma lista? De repente essa lista inclui a necessidade de outras pessoas? De que maneira a provisão de Deus, lá na cruz, através de Cristo, pode impactar a forma em que você vive a sua vida diariamente? E como nós podemos viver em gratidão com essa provisão sacrificial de Cristo? Em quais áreas da sua vida você sente mais dificuldade de entregar tudo na provisão de Deus? Existe alguma área específica que você em algum momento ainda fala, eu vou fazer, ao invés de dizer, Senhor, aqui está? Como que você pode fortalecer a sua fé e confiar essas áreas da sua vida verdadeiramente no nosso Deus? Como você pode testemunhar a felicidade do nosso Deus na sua vida e na vida daquelas pessoas que estão ao seu redor? Como as histórias de provisão que estão descritas na Bíblia podem te encorajar e fortalecer a tua fé e a fé daquelas pessoas que estão ao seu redor e estão passando por tempos difíceis, seja por necessidade ou seja no deserto, para que você cresça. Vamos deixar com isso que o Espírito Santo nos responda e trate conosco em cada uma dessas perguntas e em talvez muitas outras coisas que você está passando e que você não sabe de onde que virá a provisão. Se você puder, vamos orar juntos. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Pai, por esse momento de unidade, esse momento de leitura da palavra, esse momento em que nós contamos com a tua presença. Pai, mais uma vez nós declaramos abertamente que nós não somos merecedores de nada que venha de ti, a não ser a ira. E novamente nós declaramos a nossa gratidão pela tua misericórdia, pela tua graça e o teu amor. Obrigado, Paizinho. Ai de nós se não fosse por ti, Senhor, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo que habita em nós. Nós não conseguiríamos de forma alguma ler a tua palavra e entender sobre ela. Se o teu Espírito Santo assim não nos quisesse revelar. Paizinho eterno, cuide de nós nesse dia. Fala conosco em mais esse devocional. Trata as necessidades que cada uma das pessoas que estão aqui nesse momento necessitam, Pai. Olha para o clamor delas, para o deserto que elas estão passando, pelas dificuldades que estão enfrentando. Mostra para elas, Pai, que o Senhor está do lado delas. Que o Senhor é o Deus provedor de absolutamente tudo e nada o Senhor deixa nos faltar. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nos proporciona um dia em paz, na Tua graça. E que acima de tudo, Pai, seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e assim já te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O nosso versículo-chave
ele está no Salmo 23, no versículo de número 1. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e fazer a leitura dela. Mas, claro, se você não tiver a sua Bíblia, a leitura já está aí na tela. Eu estou compartilhando a leitura. Quem vai fazer a leitura dessa passagem é o nosso irmão Felipe. Então, Felipe, se puder, pode ligar o seu microfone e fazer a leitura para nós, por favor. A paz do Senhor, um ótimo dia a todos. Salmos 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus. Glória a Deus, obrigado pela leitura. Quando nós voltamos o nosso rosto para a palavra do Senhor, buscando nas Escrituras algo que nos traga esperança, nós encontramos um nome que nos traz conforto, que nos traz segurança, que é o nome Jeová Jiré. Esse nome significa o Senhor proverá. E ele nos lembra da fidelidade inabalável, a verdadeira fidelidade, a fidelidade que nós encontramos em Deus, a fidelidade de Deus. E essa fidelidade não depende de circunstâncias ou de situações. O nosso Deus é aquele que nunca perdeu batalhas, é aquele que sempre cuidou do seu povo e que vai continuar a cuidar, independente das situações. Independente se estamos tristes ou felizes, ele vai cuidar de nós. E nós vemos essa provisão em 3 momentos cruciais da nossa vida, na nossa jornada, na nossa caminhada. Nós vemos essa provisão enquanto nós estamos na adversidade, nós vemos essa provisão quando nós estamos no deserto, no momento de prova, e nós vemos essa maravilhosa provisão na cruz. Essa provisão durante a adversidade é porque em muitos momentos da história nós vemos Deus satisfeito como Jeová Jiré. Por exemplo, Abraão, em um ato de fé, ele se preparou para sacrificar o seu filho Isaque, confiando que Deus proveria. Porque quando eles chegaram num local onde seria feito o sacrifício, Abraão fala para os seus servos que estavam ali com eles: vocês fiquem aqui, e eu e o menino vamos sacrificar. E daqui a pouco nós voltaremos. Ele fala: eu e ele, nós vamos voltar. Pela fé, confiando que Deus iria prover. Não sei como, mas ele foi pela fé. E no momento crucial, o Senhor proveu um cordeiro como substituto. Vamos ler o que está escrito, então, em Gênesis, no capítulo de número 22, no versículo 13. Gênesis 22, 13. Quem vai fazer a leitura para nós é o nosso irmão Francisco José. Pode ler para nós, irmão. Peraí, estou abrindo a Bíblia. Gênesis 22, Pronto. versículo Nisso, 13. 22, 13. Nisso, levantou Abraão aos olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro embaraçado pelos chifres no mato, e foi Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Amém, irmão. Obrigado. Essa passagem aqui nos ensina que mesmo em situações difíceis, complicadas, Deus é capaz de provar
e providenciar tudo aquilo que nós precisamos, irmãos. Tudo aquilo que nós precisamos. Eu não sei o que você está precisando agora. Talvez seja algo impossível para você resolver, não é? Que bom, porque aí é onde Deus age, é no impossível. Porque para Ele todas as coisas são possíveis. Então, a minha orientação é que você faça uma lista hoje ainda. Coloca tudo aquilo que é impossível para você resolver. Coloca tudo aquilo que é impossível para você resolver. Faz uma lista. Entrega para Deus. Coloca essa lista em cima de um altar para ser sacrificado e diz: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Está aqui tudo que eu necessito. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei como orar pelo meu marido para ele se converter. Eu não sei como me libertar do vício da droga, do álcool, da prostituição, da imundícia, da idolatria. Eu não sei como me livrar dessas coisas. Faz uma lista de absolutamente tudo aquilo que você está, de repente, pecando. Faz uma lista de tudo. Faz uma lista de absolutamente tudo. A partir daí, a partir daí, você entrega no altar para ser sacrificado. E entenda, não é você que vai resolver. Chega um momento das nossas vidas que quem resolve é Deus. Sim, precisamos trabalhar, sim. Precisamos nos dedicarmos, sim. Mas se você não entender que quem vai resolver é Ele, você vai continuar dando murro em ponta de faca. E não vai solucionar o problema. Então, a provisão de Deus vem na nossa adversidade. E é pela fé que nós devemos agir. Depois, nós vemos a provisão do nosso Deus durante o deserto em que nós estamos passando. Durante a jornada dos israelitas pelo o deserto, depois que eles foram libertos, Deus ele declarou a sua fidelidade como Jeová Jiré. E ele fortaleceu o povo diariamente, mandando para eles o maná e a água que brotava da rocha. Vamos ler então onde está escrito Êxodo 16, Êxodo capítulo 16, versículos 14 e 15. E depois Êxodo 17, versículo 6. Então vamos primeiro para o 16, versículos 14 e 15. Pode ler, Felipe, por favor. E, alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma cousa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Amém. Amém. Pode ler o Êxodo 17, versículo 6, por favor. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Hóribe. Ferirás a rocha e dela sairá água para que o povo possa beber. Assim, pois, fez Moisés à vista dos anciãos de Israel. Amém. Glória a Deus. Amém. A provisão no deserto nos lembra que mesmo em tempos de escassez e dificuldade, Deus é capaz de sustentar e de nos providenciar tudo aquilo que nós precisamos de forma abundante. E nem um dia faltou comida para o povo. E Deus fazia brotar da própria rocha a água para que o povo pudesse beber. E olha
que não era um pouquinho de água, era uma multidão de pessoas. Era muita água que brotava daquela rocha, em meio a um deserto. Em meio ao deserto. Às vezes a gente passa por tantos problemas nas nossas vidas e a gente acaba também não percebendo a bondade de Deus em nos providenciar o que beber, o que vestir. E a gente esquece absolutamente de tudo aquilo que foi feito. Nós esquecemos de absolutamente tudo aquilo que foi feito. Às vezes nós esquecemos, inclusive, a provisão que Deus nos deu na cruz. O maior exemplo de provisão do nosso Deus, de Jeová Jiré, foi quando ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Nesse ato supremo de amor, Deus, ele provê a salvação, mas acima de tudo a reconciliação. É um ato de perdão e de reconciliação, porque ele não só nos perdoa, mas ele nos reconcilia. Isso através de Jesus, que nós recebemos a promessa de uma vida eterna. E claro, o suprimento de todas as nossas necessidades espirituais. Aqui em João 3,16, como todos sabem, decorado e memorizado, declara, porque Deus amou o mundo, Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que nos proporciona o seu Filho em um sacrifício de amor perfeito, a provisão que a gente precisa nas dificuldades, no deserto e na cruz. E qual é a conclusão que nós tiramos disso tudo? Assim como Abraão, assim como os israelitas no deserto, e todos nós em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, nós experimentamos a provisão inegável e inigualável do nosso Deus, do nosso Jeová Jiré nas nossas vidas. Ele é o Deus que nunca perdeu batalhas, o Deus que sempre cuida do seu povo. Ele sempre vai cuidar de você, irmão. Seja na adversidade, seja no deserto e também na cruz. Na cruz, Jesus olha para um ladrão que se arrepende ali, que reconhece ele como o Senhor e Salvador. E ele lança uma promessa na vida daquele homem. Se você hoje se arrepender dos seus pecados, ele vai lançar uma promessa para você. E essa promessa vai te proporcionar uma vida eterna ao lado dele, onde não vai haver mais mortes, nem ranger de dentes, não vai haver mais choro, porque todas as coisas ele vai fazer novas, todas as coisas. Portanto, nós podemos confiar plenamente em Deus e que ele vai continuar sempre, sempre a provar o seu povo, não apenas nas nossas necessidades materiais, mas também nas espirituais, para que nós possamos crescer e evoluir em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que ele busca, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E você só consegue, no meio de uma tribulação, no meio de um problema, no meio do deserto, o adorar, se você realmente for um verdadeiro adorador.
porque só os verdadeiros adoradores adoram Ele no meio de adversidades, no meio de problemas que são impossíveis de serem combatidos. São aqueles que, mesmo gemendo, eles falam: se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, e se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra e a glória para sempre. Adore, mesmo no deserto, mesmo nas dificuldades. Adore, adore, porque Ele vai providenciar absolutamente, e Ele providencia tudo diante da sua fidelidade, diante da sua provisão, na adversidade, no deserto e na cruz. Se você puder, faz uma oração comigo e vamos pedir a Ele a provisão do que nós precisamos. E com certeza Ele vai nos proporcionar muito mais além daquilo que nós pedimos. Amém? Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse maravilhoso momento diante de Ti, diante da Tua presença. Obrigado, Pai, por essa palavra que nos traz conforto, por essa palavra que nos traz esperança. Nós sabemos, Pai, que o Senhor está conosco a cada momento e que o Senhor não nos deixa faltar absolutamente nada. Obrigado, Paizinho, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nos guarda, Pai, nos protege. Envia o maná, Pai, que nós necessitamos. Faz brotar a água da rocha para nós, Pai, no meio do deserto. Que nós possamos, Pai, olhar para Ti no meio das adversidades e enxergar a Tua provisão, o Teu carinho conosco. Obrigado, Pai, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mais uma provisão que nos traz a esperança de uma vida eterna ao Teu lado. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa os nossos pecados. E cuida de nós, Pai, nos livrando do homem mau, do laço do passarinheiro, até a volta do Teu Filho amado. Que acima de toda necessidade e que acima de toda lista que for feita, Pai, que acima de tudo isso seja feita a Tua boa, perfeita, amável e agradável vontade nas nossas vidas. É o que assim nós oramos e Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém.